Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a $56.700. Bitcoin que segura no 53k e tem uma recuperação hoje. Meu principal objetivo no vídeo vai ser fazer uma atualização do Price Action para você em todos os tempos gráficos. Vamos começar do longo prazo no diário e vamos até o curto prazo nos 5 minutos. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vou começar aqui na Binance Futures no diário para te mostrar qual que é a tendência de longo prazo e quando o Bitcoin pode ter problemas na bull run. Além disso, a gente vai abaixar para 4 horas, para 1 hora, para 5 minutos, para mostrar para vocês pontos de suporte e resistências significativos. Além disso, também quero, com os indicadores de sentimento, te mostrar o que está acontecendo aqui, como atualizou os nossos indicadores aí nas últimas horas e também falar um pouco sobre onde nós temos grandes ordens de instituições neste momento. Então vamos lá. Já começo aqui então compartilhando a tela com vocês, falando um pouco da nossa situação no diário. A situação do Bitcoin no diário continua de uma tendência de alta, tá bom? A nossa média exponencial de 32 períodos aqui, ela mostra isso pra gente. E mostra que a gente vai ter que demonstrar bem mais fraqueza para ter problemas dessa tendência de alta. Na minha opinião, uma demonstração que a gente pode ter problema seria se o Bitcoin perdesse essa região dos 46 mil dólares, tá? Porque perdendo essa região aqui, que a gente não fecha abaixo há algum tempo, né? A gente estaria indo para fazer um teste aqui abaixo dos 40, na minha opinião, e aí a nossa tendência poderia estar em risco, digamos assim. Porque se a gente for até os 40 mil dólares, já vai ter uma correção aí de quase 40%, então a gente pode ter problemas, tá bom? Quando estiver acima dos 46 mil, eu ainda acho que a maior probabilidade é a bull run do Bitcoin continuar. Mas sem dúvidas, nós olhando no diário aqui, a gente tem sim um sinal de perigo. E é um sinal de perigo para mim que tem muito a ver, primeiramente, com esse grande volume que a gente tem aqui nesse candle, né, que rompeu lá na madrugada do sábado para o domingo, e também com o rompimento desta zona de suporte extremamente significativa entre os 60 mil e os 55 mil dólares, que a gente deixou aqui nas últimas semanas, desde fevereiro, né? Então a gente tem sim uma situação um pouco perigosa para o Bitcoin, e para a gente voltar a ficar otimista nele no diário, eu teria que ver ele aqui realmente rompendo de volta esse candle e toda essa zona de resistência que antes era suporte, né? Mas agora se transformou em resistência, tá? Então atenção, os 60 mil dólares pode ser uma região de decisão para o Bitcoin conseguir ficar acima e retomar a alta, a gente ir para novos patamares, ou até mesmo uma região que a gente pode ter uma armadilha para voltar a cair. É claro que aqui no canal a gente vai falar dia após dia para vocês como o price action nessas regiões vão ser. Então, para mim, no diário, o importante para o Bitcoin, para a gente retomar a alta, é romper os 60. E se não romper? E se não romper, eu acredito que a gente pode ter oportunidades de acumulações nas próximas semanas, seja mais próximos aos fundos, nos 50 mil dólares, até mesmo até essa região aqui de suporte nos 46, tá bom? Se perder os 46, podemos começar a ter problemas e vamos discutir também o price action, os indicadores de sentimento, tá? Mas aqui para mim são duas boas oportunidades. Ou o Bitcoin consegue se manter aqui em cima e a gente tem tudo para apostar de novo numa tendência de alta, ou a gente vem aqui mais abaixo, a gente tem indicadores de sentimento como o Crypto Fear and Greed Index e o Long Short Rate denotando para a gente medo no mercado e a partir daí a gente pode ter uma acumulação. Para mim essas são as duas estratégias que eu viso no momento aí para os próximos dias e para as próximas semanas, tá bom? Se perder os 46, aí são outros 500, a gente vai ter que discutir isso mais a fundo lá para frente, tranquilo? Continuando aqui, indo para o 4 horas, a gente já pode agora ver as médias exponenciais de 72 períodos de todos os outros tempos gráficos. Repara que o Bitcoin agora está testando justamente a média no 1 hora e tem a média do 4 horas acima, só que nesse momento ele já recuperou a de 5 e do 15 minutos. Se você não entendeu nada disso, vai na playlist indicadores e vê a aula EMA Multi-Time Frames. Porque aqui no mesmo tempo gráfico, no 4 horas, eu ploto a média exponencial que eu quiser de diferentes tempos gráficos. Eu escolho a 72, vocês já sabem por quê, né? Se não sabe, vai lá na playlist indicadores. Tem a ver com Fibonacci, tem a ver com retração, tem a ver com posicionamento e tendência, tranquilo? Nesse momento a gente pode ver que se a gente passa dos 60, o que a gente estaria fazendo?
basicamente ultrapassando as regiões importantes aqui do VPVR e também retomando a tendência de alta em todos os tempos gráficos. Então é muito claro pra gente, quando a gente estiver novamente com todas as tendências a favor da alta, a gente joga as nossas fichas a favor dessa alta. Nesse momento a gente não tem isso. A gente tem aqui que tendências de curtíssimo prazo e de longo prazo estão a favor da alta e tendências do 1 hora e do 4 horas, que são extremamente importantes no Bitcoin, estão denotando contra, tá? E a gente já sabe, até abaixando aqui um pouco mais o tempo gráfico no 1 hora, que a gente acaba por estar formando aqui um padrãozinho de continuação da baixa, né? A gente não teve nenhum volume muito estrondoso aqui ainda para virar e falar, ah, não, agora a gente rompeu um triângulo para cima, por exemplo, que poderia ser o nosso caso aqui, mas a gente ainda não tem volume para isso. Então, o volume aqui ainda denota um padrão de continuação da baixa, e um padrão de continuação da baixa que seria rompido caso a gente perdesse as regiões de VPVR aqui embaixo na região dos 54.500, tá bom? Inclusive é importante mostrar para vocês que a grande instituição que acumulou aqui ontem, né, a gente até teve uma queda até os 53 depois, ela recolocou ordens na mesma região, tá? De novo aqui tem próximo de 2.000 bitcoins nessa região dos 54.500, denotando de novo como sendo uma região importante e que o preço não pode perder. Tá bom? Então, basicamente, aqui o que eu vejo é que a gente formou um novo padrão gráfico, um pouco maior, e a gente pode até continuar nesse padrão, ok? Se a gente vai lá e consegue romper ali os 60, por exemplo, aí a gente já pode entender que estamos denotando força. Ou então, antes desses 60, a gente precisa ver um candle de volume aqui, mostrando pra gente que, pô, agora os bulls retomaram o controle do mercado. Não é o que a gente vê ainda, tá? O que a gente vê aqui ainda é provavelmente um padrão de continuação e o Bitcoin precisa se manter acima desses 54.500. Tranquilo? Falando um pouquinho mais do curto prazo aqui, nos 5 minutos, e falando um pouco desse nosso rompimento aqui do triângulo, né? Afinal, a gente rompeu uma Bearish Rising Wedge ontem, foi testar a região lá de suporte no 53, segurou e a gente acabou por formar aqui um novo padrãozinho, né? Que era meio que um triângulo aqui conectando esses topos e estes fundos, né? Romper esse padrão, sem dúvidas, foi importante, até porque tinham grandes instituições tentando não fazer esse padrão ser rompido para cima ali nos 56 mil dólares, tá? E conseguiram romper. Então isso é um bom sinal, tá? A gente começa a ver aqui uma demonstraçãozinha de força do Bitcoin, mesmo que seja sem volume, tá? Mas repara que mesmo agora, ultrapassando esses 56 mil dólares, 56.500, que era uma região importante, a gente continua tendo muita instituição tentando vender no book, né? Nesse momento aqui, no 1%, a gente tem 167 milhões de dólares tentando vender e 106 milhões de dólares tentando comprar. Tem muito mais gente tentando vender, tanto no 1% quanto até o 2,5% do order book também, tá? Então isso não é uma situação muito boa. O que é o ideal sempre? Que a gente ultrapasse essas resistências e a gente comece a ver suporte abaixo, instituições colocando ordens de compra abaixo, tá bom? É isso que a gente sempre quer ver para pensar aí numa compra no Bitcoin. Tranquilo? Continuando aqui, falando um pouco de outras resistências que a gente tem esse topinho aqui, né, que a gente falou ontem nos 57.500 e querendo ou não, né, é uma região importante também. Então eu ficaria muito de olho aqui para 2 pontos. Primeiro, se a gente voltar para retestar aqui esses 56 mil dólares e muitas instituições colocarem ordens abaixo, pode ser uma operação de curtíssimo prazo no Bitcoin, mesmo entendendo que a gente estaria contra a tendência no 1 hora e no 4 horas. E se a gente romper os 57.500 e essas instituições aparecerem, em especial se tiver um volume, a gente já pode ficar um pouco mais otimista no Bitcoin. Tá bom? Então eu ficaria bem de olho aqui e quero ver força, cara. Quero ver os bulls retomando o controle do mercado, coisa que até o momento aqui, com os volumes que a gente tem, ainda não aconteceu. Tá bom? Continuando aqui falando de mais indicadores. Primeiramente o CVD. O CVD continua subindo, tá? A gente renovou a máxima histórica aqui. Inclusive a gente está com uma divergência. A gente está testando de novo essa região dos 57 mil dólares aqui. E vocês reparem que quando a gente estava nos 57.500, tinha menos sardinha comprada a mercado do que agora. Então, isso não é um sinal muito bom, mas como vocês sabem, esse indicador é um indicador que na bull run ele já falhou algumas vezes, né? Então tem que ficar de olho e entender que isso aqui é só um risco, né?
Assim como o nosso long short ratio, que continua na mesma aqui próximo, chegou a próximo de 2 quando a gente estava lá nos fundos de 53 mil dólares, agora está em 2,67, ou seja, ele continua aqui sem saber para onde ele vai, né? Denotando para a gente a grande distorção que teve no mercado quando ele chegou a quase 5, né? Isso foi bizarro. Mas agora ele voltou para o natural dele, né? E se ele voltar... conseguir, por exemplo, se o preço conseguir romper os 57.500 e a gente tiver uma grande queda aqui, pode ser uma denotação de força pra gente, denotação de que a gente vai conseguir romper para cima, tá bom? Então eu ficaria muito de olho em todos os indicadores aqui. O Bitcoin tá num dia bem indeciso aqui agora, tá difícil de saber para onde ele vai. Então a gente tem que esperar as confirmações ou de um rompimento para baixo aqui desses 54.500 ou de rompimentos para cima. Começando nos 57.500, se a gente tiver assim, uma grande melhora dos indicadores e principalmente dos 60 mil dólares para todas as tendências estarem a nosso favor. Tranquilo, investidores? Falando um pouquinho aqui também de onde existem ordens de venda, tá? Não existem grandes ordens de venda aqui nesse momento. A gente tem alguns bitcoins nos 57.300 dólares. E não tem tanto assim até a região lá de cima, né? Tá? Não tem tantos bitcoins assim na Binance Futures em si. Mas quando a gente pega as exchanges agregadas, a gente consegue ver que tem bastante bitcoin aqui nessa região dos 58.500, na região aqui dos 57.500, 57.600. Então não vai ser tão fácil assim a gente romper tudo de volta, mas vamos ficar de olho aí. A gente não pode esquecer que no longo prazo a tendência do Bitcoin ainda é de alta e a gente pode sim demonstrar essa força e a gente precisa ver ela aí nas próximas horas, nos próximos dias. Tranquilo, investidores? Então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Deixa todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Então é isso, um forte abraço. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out. Novogratz is bullish. Bottomed out. Don't ever rise is bearish. Bearish calls at 13 times there. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.